No vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita super especial aqui na panificadora Princesinha dos Pães, Nova Brasilândia, Mato Grosso. Qual que é a receita, Benjamin? Cueca virada. Vamos com a gente? Olá, meu nome é Dandara e esse é o Intolerante Sem Filtro. Não se esqueçam de já deixar seu like e principalmente se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Hoje eu tenho uma participação super especial aqui no nosso canal. Eu tô com o Benjamin e com o meu pai pra gente fazer essa receita deliciosa de cueca virada. Mas primeiro vocês vão precisar anotar os ingredientes. Anota aí. Para essa receita você vai precisar de 150 gramas de açúcar, 15 gramas de sal, 20 gramas de fermento biológico, 2 ovos, 250 ml de óleo, 200 ml de água e 1 kg de farinha de trigo. Agora a gente vai misturar os ingredientes e primeiro a gente precisa colocar então os ingredientes que são molhados. Então a gente vai colocar a água, ela pode estar em temperatura ambiente porque a gente está usando um pouco mais de fermento. Depois o óleo de soja, e daí o óleo você pode utilizar a marca da sua preferência, que você já tem costume de utilizar aí na sua cozinha. Depois os ovos, então aqui a gente tem 2 ovos. Se você quiser utilizar ovo caipira, você pode também, aí o seu pão e a sua cueca virada vão ficar bem amarelinhos. E depois o nosso fermento, então agora a gente já começa a colocar a parte seca. O nosso açúcar, então a gente está colocando açúcar cristal, você pode colocar também o açúcar refinado, o açúcar demerara, o açúcar aí da sua preferência. Não pode ser adoçante, porque o adoçante ele não vai dar a sustentação que a gente precisa aqui para essa massa, porque o fermento ele requer uma quantidade então de açúcar para que seja o alimento aí, né, das nossas leveduras. E depois, por último, o sal. Então aqui é o sal refinado normal, tá? E daí a gente vai dar uma mexida para incorporar bem aqui esses ingredientes antes da gente colocar a nossa farinha de trigo. Vai mexendo bem. Qual que é o ponto que a gente espera aqui nessa mistura? Bom, filha, o ponto é onde fica mais homogêneo possível a mistura líquida, que aqui já começa a agir o fermento. Lembrando assim que depende também da farinha que você está usando, né? Talvez a gente vai poder ter que usar um pouquinho mais do que 1 quilo, porque a umidade do tempo, a qualidade da farinha, tudo isso vai influenciar na sua massa final. E a temperatura do lugar que você mora também vai influenciar no crescimento do seu fermento. Então, talvez o tempo de crescimento vai precisar ser maior ou menor. Se for uma região mais fria, você provavelmente vai precisar esperar um pouco mais do que uma região que é mais quente. Ou até mesmo aquecer a água. Então, vamos começar a adicionar a farinha? E daí a gente vai colocar, então, a farinha de trigo normal aqui, aos poucos, né? Isso. Então, vou colocando. E a gente vai colocando devagar até para não ficar com muita pelota, né? Exatamente. Qual que é o ponto correto que a massa já vai estar pronta? Quando ela desgrudar da vasilha. Pode colocar mais? Pode acrescentar. E daí a gente vai colocando e vai mexendo bem para não empelotar a massa. Aqui, para quem não gosta de mexer muito com a massa direto com a mão, no começo pode ir com uma colher, com um garfo, né? E colocar a mão a hora que ele já tiver um pouco mais firme. Exatamente. Essa massa a gente está fazendo uma quantidade grande assim, porque ela vai gerar 2 receitas. Então, essa é uma massa coringa que a gente vai conseguir fazer um pão salgado recheado e fazer também a cueca virada. Então, por isso que a gente está fazendo uma quantidade maior, na verdade, de massa. E daí, se você quiser fazer só um deles, você pode
diminuir a quantidade aqui, a proporção dos ingredientes. E quanto tempo mais ou menos que a gente vai deixar crescer depois? São 15 minutos, a quantidade de fermento já foi pensada nisso. 15 minutos crescendo, deixa ela dar uma descansadinha, depois a gente faz a abertura dela no cilindro. Porque normalmente a gente utiliza 10 gramas, que é um pacotinho daquele fermento que a gente compra no mercado, para 1 quilo, né? Exatamente. Então, como a gente colocou mais, que é cerca de 1,5 pacotinho, ele vai ter um tempo de crescimento menor. Adiciona mais. Pode acrescentar, sim. Essa massa ela não fica muito pegajosa, né? Não, ela vai soltar aqui. É pela quantidade de óleo, porque ela vai um pouco mais de óleo do que as massas. Ela está compensando um pouco mais de óleo, porque é o óleo que iria, a gordura que iria no leite, né? Então por isso que ela tem um pouquinho mais de óleo. Então a gente sabe que o leite ele tem na sua composição gordura, então a gente precisa fazer essa compensação porque é uma receita que tá sem o leite. Então ele já tá quase dando ponto aqui da mistura. A gente ainda tem uma quantidade razoável aqui de farinha. Vai acrescentar mais? Não, vai acrescentar mais um pouquinho, porque a gente vai sovar ela, mas a quantidade que sobrar de farinha a gente vai usar para abrir ela na hora do rolo. Para essa receita a gente precisa desenvolver bem o glúten? Não há necessidade, porque principalmente na cueca virada, a fritura, né, ela faz com que a ação do trigo e o glúten já aconteça, né, na parte final já da fritura. Prontinho, agora aqui a gente já pode passar ela para a mesa, tá? A gente vai agora abandonar essa vasilha que a gente tirou a massa e agora vamos trazer ela para a mesa. Ela é bem fácil para chegar no ponto, né? Porque normalmente ele fica pegando muito na mão e você sempre precisa ficar desgrudando com farinha. Então vamos colocar aqui na mesa. Um pouquinho, farinhar um pouquinho, né? Agora a gente vai fazer aquela parte que você disse, sovar ela um pouco, né? Para que ela fique bem uniforme. E daí aqui sobrou bastante farinha, e daí essa farinha a gente vai usando aqui durante a sova, porque ele vai grudando na bancada, e depois para abrir a massa também a gente vai precisar um pouco de farinha. Aqui é bom para exercitar os braços, então a gente vai ter que sovar mais ou menos uns 5, 10 minutos. 5 minutos até a gente ver que o glúten já está... A massa já está elástica, né? Tá vendo que ela vai ficando bem lisinha, né? Ó, aqui a maciez dela, ó. Se fizer com ovo caipira, fica bem bonito o pão também, Vai né? ficar amarelinho, com certeza. Aí se você não fez academia, já deixa pra você deixar a academia para esse dia, e você não precisa nem fazer o exercício de braço, já utiliza o pão para fazer. Exatamente. Você vê que ela já está chegando no ponto. Vamos deixar ela descansar agora por 15 minutos. E aí a gente joga um pouquinho de farinha por cima. E se você tiver uma bancada na sua casa, você pode deixar a massa aqui e jogar só um pano de prato por cima, né? Ou senão você pode voltar ali para a bacia e colocar o pano de prato. Então aqui a gente vai deixar crescer por 15 minutos e daí a gente volta para mostrar o resultado para vocês.
Então aqui a gente já tá com a nossa massa para poder fazer a cueca virada. Então a gente vai precisar abrir ela com o auxílio de um rolo. Lembrando, dá uma polvilhadinha sempre na mesa, isso facilita na hora de estar fazendo a abertura da massa. Não precisa força, sabe? Isso é sempre jeito, tá? No começo é um pouco mais difícil para abrir, mas quando ela já tiver numa abertura suficiente, ela vai acabar ficando um pouco mais fácil. E essa daqui vai render mais ou menos quantas cuecas viradas? Olha, vai depender do tamanho, né? Se for o tamanho comercial que a gente usa aqui na panificadora, isso daqui deve dar de 30 a 40 cuecas viradas. Então rende bastante. Lembrando que a espessura é um dos segredos da cueca virada. Tem gente que gosta dela mais fininha, ela fica mais sequinha. Mas já tem, a maioria das pessoas prefere ela mais gordinha. Que daí ela vai ficar mais úmida por dentro e mais sequinha por fora. Exatamente. E quando a pessoa morder, ela vai sentir um gosto de mais massa, né? Então tudo isso depende da espessura que você vai deixar essa sua massa aberta. E a gente vai abrir até quando, mais ou menos? Olha, 2 milímetros a ou mesma mais? espessura que a gente fez lá, um pouquinho mais fina do pão recheado. Então a gente vai usar 1 milímetro, 1,5 milímetros, aí é o que a gente vai deixar a espessura dessa massa aberta. Então aqui a gente vai abrindo e daí para isso vai ter que ter força no braço aí na sua casa. Se você tiver aqueles cilindros de fazer macarrão, ajuda bastante. Você vai conseguir acelerar aqui o seu processo. E daí aí na sua casa, se você não tiver esse cilindro, você pode utilizar uma garrafa de vidro, de coca ou de cerveja, ou até um copo que tem ali uma espessura do vidro um pouco maior, ele também ajuda para fazer a abertura. Então dá para improvisar de várias formas e daí, claro, se você tiver um cilindro igual de macarrão, você vai conseguir fazer ele mais rápido, né? Exatamente. E aí depois o segredo da cueca virada, a massa sim, ela é muito importante, mas a cueca virada, a magia dela é no fritar. As massas fritas, você tem que ter um capricho melhor na hora de fritar, para que ela fique numa cor, numa tonalidade bonita, né, que as pessoas possam olhar e, assim, e sentir, né, aquele prazer de comer, porque muita gente às vezes usa, deixar um pouquinho mais na gordura e ela fica com a cor mais escura. Então o segredo, principalmente das massas que são levadas à fritura, é exatamente o cuidado para fritar, a temperatura certa, não esquecer de fazer a virada da massa, né, quando ela pede, e aí sim fica uma fritura de qualidade. E aí, ó, a massa quando chegou, igual a Dandara fez a descrição, quando ela chega nessa espessura aqui, ó, aí ela já fica bem mais malhada, mais fácil de estar abrindo, né? E daí se a pessoa quiser incrementar essa massa, talvez com uma raspa de limão, com uma raspa de laranja, eu acho que ajuda a dar também um aroma diferenciado, né? Esse daqui é a massa padrão de uma cueca virada, mas daí você pode usar a sua criatividade, talvez colocar uma canela. Tem gente que coloca a canela depois, né? Depois que no frita, açúcar, passa no açúcar com canela, e daí vai depender do seu gosto. A espessura é essa, tá? A sua cueca virada. Aí você vai fazer os cortes agora, para que ele fique o mais uniforme possível. Vamos tentar aqui tirar um quadrado, né? Daí se você não tiver também esse cortador, você pode utilizar uma faca de fio mesmo, né? A de serrinha é mais difícil, mas com a faca é tranquilo também fazer os cortes. Pronto. Vamos acertar a nossa massa para que a gente tire os quadrados, para que a sua cueca virada fique na tradicional forma, né, que a gente tem lá do sul, porque é uma tradição no Rio Grande do Sul a questão da cueca virada, né? Aqui a gente pega as irregulares para que a gente possa estar moldando novamente.
temos aqui mais ou menos os quadrados uniformes. Isso daqui depois a gente vai montar novamente. Como que faz a cueca virada, você sabe, não? Mais ou menos. Então aqui a gente vai ter que fazer no meio da massa um corte para que a gente possa exatamente dar a essa massa o nome que ela é de direito, né? Então só aqui nessa abertura deu quase 30 unidades, então ele rende bastante. Então se você for fazer aí para sua família, da receita básica você vai utilizar metade para poder fazer aqui a cueca virada. Vamos fazer? Isso, vai ficar bem espessura boa, vai ficar bem suculenta. Então esse é o formato da cueca virada. E daí é legal você chamar a criançada para fazer. Eu lembro que eu fazia isso aqui quando eu era criança. Então você chama as crianças para ajudar aqui a moldar. No lanche da tarde, no final de semana que você tiver com a sua família, é bem legal fazer. Porque daí todo mundo ajuda aqui na hora de dobrar. E é bem facinho, gente, não tem dificuldade nenhuma. Então você pega aqui a ponta, coloca pra dentro e puxa. Essa massa ela é tão resistente que ela é até difícil de rasgar. Então não precisa ser tão delicado. Aqui depois a gente não deixa crescer de novo, né? Ele já vai pra fritura. Essa daqui já é pra fritura direta, uma massa aqui. Não há necessidade de Então, descanso. diferente do pão, a gente não precisa descansar novamente essa massa. A gente pode colocar direto para fritar. E daí, para o pessoal já ir deixando aqui o óleo esquentando, a gente vai colocar uma quantidade que dê para ela imergir, certo? E daí a gente utiliza qual temperatura, mais ou menos? A 180 graus. Então, você já pode deixar o seu óleo esquentando a 180 graus e a gente vai mostrar para vocês, então, como que vai ficar. Agora a gente já pode ir fritando, então o nosso óleo já esquentou bem. E daí não colocar muito, né, de uma vez para não abaixar a temperatura do óleo. E daí ela ficar encharcada. E a gente já deixou aqui também preparado, né, o local pra gente poder tirar ela e colocar para tirar o excesso de óleo. E daí aqui a gente vai fritando, então, todas as nossas cuecas viradas e acompanha aqui com a gente. Aí a temperatura 180 graus, você vai lembrar que você vai virando ela até ela pegar a tonalidade que você espera. E daí a cor, ela varia bastante. Então tem gente que gosta mais escurinho, tem gente que gosta mais clarinho. Eu, normalmente, quando eu faço fritura, eu gosto de uma fritura mais clara para esse tipo de comida. Mas tem gente que gosta mais escurinho, então você vai deixar aí de acordo com o seu gosto. Então aqui elas já chegaram no ponto, a gente pode retirar e colocar num papel toalha para tirar o excesso de óleo. E daí a gente vai repetir esse processo com todas as cuecas viradas que a gente fez. No final, o nosso óleo já tá bem quente, então precisa talvez diminuir o fogo, colocar numa temperatura mais baixa para ela não correr o risco de queimar. Agora a gente já terminou de fritar, precisa deixar ela esfriar um pouco antes de passar então no açúcar. Então aqui a gente tem açúcar refinado, né, com canela. E daí a gente passa então na nossa cueca virada para poder finalizar. Então vamos lá? Vamos passar de uma em uma. Aí ó, vai ficar bem bonitinha, bem decorada, né? Lembrando que sempre é uma comida familiar, caseira, tradicional. Isso aqui é bom para tomar com café, hein? No lanche da tarde você faz um cafezinho.
Para nós é uma Faz facilidade super que não é só o açúcar refinado, a gente faz uma mistura de 60% de açúcar refinado e 40% com açúcar de confeiteiro. Para nós aqui é mais fácil, mas para as pessoas em casa não. O refinado vai ter o mesmo resultado. Por isso essa aparência dela. Ela assim, ficou um pouco mais branca, né? Porque o açúcar de confeiteiro ele é muito fininho, então ele acaba aderindo melhor aqui à massa. Mas se você não tiver em casa ou quiser reproduzir dessa forma, você pode pegar o açúcar normal também e bater no liquidificador, que você vai conseguir um açúcar mais fininho e daí vai dar essa mesma aparência. Se não, você pode passar no açúcar refinado normal, que ele também fica super gostoso. Ele só não vai ficar branquinho dessa forma. E daí aqui a gente vai passando então em todas as cuecas viradas. E daí depois, na sequência, a gente vai experimentar para ver se ficou realmente bom. A nossa cueca virada já ficou pronta. Olha como ela tá super linda. E a gente vai precisar experimentar para ver se ficou boa, né? Vocês me ajudam? Tem que falar a verdade, viu? Não tem leite, ela tem glúten, porque vai farinha de trigo, mas ela é zero lactose. Então vamos comer e ver se ficou bom. delícia. Super crocante. O que você achou? Bom. Com café, hein? No lanche da tarde? Uma delícia. Muito boa, gente. Rende bastante. Então aqui a gente tem mais ou menos meio quilo de farinha de trigo e ele rendeu uma quantidade muito grande. Super recomendo vocês fazerem na casa de vocês. Deixe aqui depois nos comentários o que vocês acharam dessa receita. E não se esqueçam, deixa o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque daí quando a gente tiver um vídeo novo por aqui, vocês vão ser notificados. E lembrando, os vídeos vão ao ar às segundas e quintas-feiras, agora às 18 horas. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!